sei se você não decolou, deixa o cinto assim meio aberto, porque eu acho que até no final a gente vai decolar aí hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, True Life. Quem está feliz de estar presente aqui hoje? Dá um pouquinho de luz para a gente aí, jovens de Jesus aí atrás, acende aí um pouquinho para nós, para que a gente possa ver o rosto de todo mundo. Tanta saudade, né? Tanto tempo sem se ver. E aí quando a gente pode ver todo mundo, vamos aproveitar isso aí, né? Olha para a face do teu irmão que está do lado, assim, dá aquele joinha para ele. Não dá para dar um sorriso porque você está de máscara, né? Mas dá um joinha porque ele vai saber. Receba o joinha como um sorriso, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, reunido como corpo, como igreja, junto com essa juventude linda de Jesus, para compartilhar um pouquinho da palavra e um pouquinho que ele tem falado conosco aí, né? A mensagem final da contagem regressiva. Quem curtiu toda essa série aí? Eu curti demais. O Senhor falou muitíssimo ao meu coração e eu creio que Ele tem um pouquinho mais para falar ainda hoje. Então, sem mais delongas, vamos direto à palavra, Romanos 10. Leremos do 9 ao 15, ou do 9 ao 15, amor. Amém? Abre a sua Bíblia aí, eu leio na versão Almeida, Revista e Atualizada. Fala conosco, Senhor, continue falando conosco. O Senhor já falou grandemente no meio dos louvores, das músicas que foram cantadas aqui hoje. O Senhor me pegou por dentro, eu creio que o Senhor vai pegar muito jovem aqui por dentro hoje, para a glória do Teu nome. Faremos menção do Seu nome do início ao fim, do início ao fim. Aleluia, você achou aí? Partiu então? Está assim, ó. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocarem. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas ou boas novas. Aleluia! Quem está disposto a falar de Jesus sem dói? Quem está disposto a falar ousadamente? Olha para os teus pés aí, vê se não começou a ficar um pouquinho mais bonito. Olha lá, ó, como são lindos os pés daqueles que anunciam as boas novas, amém? Jovens de Jesus, hoje nós estamos finalizando aí a série Contagem Regressiva, que nasceu, né, de uma coincidência espiritual, né? Eu soube que o Guga estava folheando o livro 7 Compromissos para Crescimento Espiritual de Mike Bickle, né? Um livro muito bacana. E aí naquele mesmo dia ele disse que estava conversando com alguém, eu não sei exatamente com quem, e eu vi um post do Jesuscope no Instagram que falava exatamente dos 7 compromissos. E aí eu peguei e joguei lá num dos grupos, ou em todos os grupos, também não me lembro bem, mas o fato é que ele me ligou imediatamente e falou, cara, que coisa, eu estava falando desse livro e você vai e posta essa parada aí. Pô, é isso. Deus está falando isso conosco, Deus está querendo isso para esse tempo. Por que não a gente não mandar brasa aí numa série a respeito disso? Eu falei, pô, já é, cara. Quem crê que o Espírito Santo quer que a gente fale disso nesses dias? O Espírito Santo quer que a gente fale disso. Então, já que Ele mandou, eis-nos aqui. Falemos, discutamos saudavelmente sobre o assunto e mergulhemos um pouco mais no propósito do Senhor para esses dias. E quem acompanhou a série, viu que logo na introdução, houve um diagrama muito legal que foi colocado aqui pelo Guga, né, sobre Mateus 24. E aquele diagrama, ele dava para a gente uma visão helicóptera. Quem sabe o que é uma visão helicóptera? Aquela visão que a gente olha de cima, né? Sobre Mateus 24. E ele foi esmiuçando para nós, de uma forma bem legal, bem detalhada, sobre o que o Senhor orientava a respeito do fim dos tempos. Nos dava instruções muito preciosas a respeito do fim dos dias. Os dias finais. E eu não sei o que mais marcou o seu coração, mas o que mais marcou o meu coração eu sei. No versículo 14 está assim, e será pregado, eis que o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim.
Cara, aquilo entrou no meu coração de uma maneira muito forte. Porque eu falei, Senhor, é isso. É isso que você está querendo dizer para nós, a necessidade de nós abrirmos as nossas bocas e falarmos a respeito do Senhor sem dó para todo aquele que o Senhor colocar ao nosso redor, seja onde for. Quem sabe você tem se identificado com outro versículo, ou com outra mensagem que tenha sido trazida aqui, porque aí vieram outros líderes e trouxeram um pouco mais sobre o que o Senhor estava falando para nós nos 7 compromissos, que nós precisamos ter para podermos ser precursores da vinda de Jesus. E o que é um precursor, Roberto? O precursor é aquele que vai na frente, é aquele que vai preparando o caminho, que vai ajeitando as coisas, que vai organizando tudo até que chega o dia. Mas quem sabe você, ao ver que nós falamos, o título é a contagem regressiva, falava do fim dos tempos, etc e tal, e você tenha ficado com a sua expectativa, poxa, eles vão mergulhar de cabeça no livro de Apocalipse. Quem pensou isso? Caramba, quem sabe eles vão falar das 7 semanas de Daniel. Quem pensou isso? Mas não era nada disso que o Espírito Santo queria que nós falássemos aqui. Ele queria falar para nós de um preparo. Porque mais do que saber o que vai acontecer no fim dos tempos, é como nós temos que nos comportar até aquele dia. É lógico que nós não temos que ser pegos de surpresa, é lógico que nós precisamos saber o que vai acontecer, mas e o meu comportamento? O que eu vou precisar falar? O que eu vou precisar fazer? Por isso, as mensagens falavam de 7 compromissos. E cada compromisso que foi trazido aqui foi muito pontual e muito direto. E se você não teve a oportunidade de pegar todas, está tudo lá na página da igreja no Instagram. Busca lá, você vai ver, toma nota. Porque o Senhor está esperando de nós, queridos, um comportamento, uma ação, uma atitude, uma movimentação, para que esse evangelho do reino seja pregado por todo mundo até que chegue o fim. Amém? Então, apenas para recapitular os compromissos que nós falamos aqui, nós falamos de ore diariamente, nós falamos de jejum e semanalmente, falamos de agir com justiça, de doar extravagantemente, falamos de viver de maneira santa, e na última, semana passada, o Danilo falou de lidere diligentemente. E hoje eu venho falar de fale ousadamente. Esses 7 compromissos servirão para que possamos aguardar a segunda vinda de Jesus. Aguardar aquele dia que na minha Bíblia está escrito com D maiúsculo, de tão importante que ele é. E ouvirmos da boca mais cheirosa que pode existir. Pensa numa boca cheirosa. A mais cheirosa que pode existir é a boca de Jesus. E ele falará, conforme está em Mateus 25, 34, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem quer ouvir isso da boca de Jesus? Eu quero. E eu particularmente, mais do que querer ouvir da boca dele, eu queria levar um abraço de Jesus. Sabe aquele abraço que tira a gente do chão, assim, que tira o nosso pé do chão? Cara, tu chegou. Eu penso nisso, querido, não sei quanto a você. Se você não pensou até hoje, passe a pensar. Porque quem sabe isso vai te impulsionar para que você possa sair daqui flamejante e falando de Jesus sem dó. Os profetas do Antigo Testamento foram precursores. João Batista foi um precursor combativo da primeira vinda de Jesus. E ele não temeu, assim como os profetas também não temeram. Mas, a partir daí, Jesus veio, realizou tudo o que tinha que realizar e deixou os precursores da segunda vinda a iniciar pelos apóstolos, que morreram, entregaram as suas vidas pela causa da mensagem do Senhor chegar a mim, chegar até a ti. Por isso nós precisamos dar continuidade a esse papel de precursores até a segunda vinda do nosso mestre, do nosso rei, do nosso Senhor. É isso que ele espera de nós. O precursor, ele vai preparando tudo, e até que o mundo saiba que ele é Deus, que ele é o Senhor e não há outro, até que essa mensagem seja pregada mundo afora. Mas como ouvirão se não houver quem fale ousadamente? Como ouvirão? Manda para o cabeça que está do teu lado assim, ó. Agora tudo faz sentido. Como disse Mike Bickle no livro,
Devemos falar ousadamente, como testemunhas fiéis da verdade, com uma feroz lealdade a Jesus e à sua palavra. E dos 7 compromissos que foram apresentados no livro, que conduzem a um crescimento espiritual mais profundo à medida que adotamos o estilo de vida de um precursor, o chamado a falar com ousadia, como testemunha fiel da verdade, é, talvez, o mais desafiador e o mais penoso. E por que mais desafiador e mais penoso, você me perguntaria e eu te responderia? Porque tira a gente da zona de conforto. Mexe com as nossas estruturas. Tira a gente da vida tranquila e privada. Mantém a gente no papel tranquilo de crente 007. Sabe o que é o crente 007? O dia que o couro está comendo lá no ambiente, na sua sala de aula, alguém está passando mal, no trabalho, onde seja, aí você fala, vamos orar, aí todo mundo, orar? Tu é crente? Tu fala, sou. Ah, cara, tu é crente porque tu não falou antes. Esse é o crente 007, que só se apresenta na última instância. Não sejamos nós, crente 007, amém? Ora, o Senhor tem nos chamado, queridos, a testemunharmos da sua palavra e da sua verdade. Como eu porei em prática o 7º compromisso de falar ousadamente sobre Jesus e o Evangelho, se eu não praticar os 6 outros compromissos? É a mesma coisa que eu tentar provar para alguém que sou apaixonado pela minha esposa, sem conhecê-la profundamente. Como eu vou tentar provar para alguém que Jesus é lindo, que Jesus é maravilhoso, que Ele fez o que fez na minha vida, se eu não mergulhar dos outros 6 compromissos para o crescimento espiritual? Então, falar ousadamente vai afetar todos os nossos relacionamentos. Vai afetar a reputação do nosso ministério e até mesmo as nossas finanças. Porque como nós temos aprendido aqui, tudo que nós amamos, nós investimos tempo e recursos. Com o reino de Deus não é diferente. Todos os que falam ousadamente do conselho da palavra de Deus acabarão enfrentando resistências e até rejeição. Isso pode ser muito doloroso e muitas vezes começa dentro da nossa própria casa. Quantos testemunhos nós conhecemos de jovens cujos pais ainda não são convertidos, começam a falar de Jesus e enfrentam uma resistência tremenda? Isso é falar ousadamente. Isso é resistir. Isso é não recuar, é ficar firmado na verdade e na convicção de que o Senhor e o Espírito Santo de Deus é que vai gerar o convencimento nos corações. Às vezes você começa a falar de Jesus e você começa a encontrar resistência no meio dos seus amigos. A rapaz, manja. Você vai encontrar resistências, quem sabe, na sua faculdade. E essa resistência pode permear o seu trabalho e até mesmo na igreja. Sim. Porque às vezes nós seremos levantados a confrontar o irmão na palavra. E isso nos tira da zona de conforto. Isso faz com que esse chamado esteja presente em nossas vidas em todos os lugares. Todos os lugares. Jesus foi resistido, acusado injustamente e condenado por dar testemunho fiel da verdade. Logo, por que comigo e contigo seria diferente? Eu te pergunto. Se foi assim com Jesus, por que com a gente seria diferente? Então, já que a gente sabe que foi assim com Jesus e pode acontecer comigo e contigo, por que a gente se escandaliza quando alguém nos resiste? Por simplesmente falarmos a palavra da verdade e sermos testemunhos fiéis do que Jesus fez. Pela minha e pela vida de cada um daqueles que o aceitam. Ao longo do Evangelho, segundo João, Jesus é descrito como aquele que personifica plenamente a verdade de Deus. Toda a verdade está personificada em Jesus. O próprio Jesus se descreve como o caminho com C maiúsculo.
a verdade e a vida. João 14:6. Ele revela seu propósito de vir ao mundo como sendo dar testemunho da verdade. João 18:37. E de fato, como nós também tivemos a oportunidade de acompanhar no simpósio do SEV, nos atributos de Jesus, que nós fomos encorajados a ler, em Apocalipse 1, o primeiro nome do qual o Senhor é chamado é de testemunha fiel. Ele é testemunha fiel da verdade. Ele conhece tudo desde o princípio. Ele é aquele que conhece o fim desde a criação. Ora, e uma testemunha fiel é aquela que fala tudo de forma verdadeira, sim ou não? Então, assim como Jesus é fiel naquilo que fala, nós também, como precursores da sua segunda vinda, somos chamados a permanecer fiéis ao declarar tanto as promessas positivas, como as verdades negativas no nosso papel de mensageiros da verdade. Vamos precisar falar, sempre em amor, que aqueles que forem contados como ovelhas do Senhor naquele dia serão chamados: vinde benditos do meu Pai, entre no reino. Contudo, entretanto, todavia, nós também teremos que falar que aqueles que forem contados como bodes estarão destinados ao fogo eterno. Que não foi criado para homens, diga-se de passagem, foi criado para Satanás e os seus demônios. Mas, infelizmente, aqueles que não forem contados como ovelhas serão contados como bodes. O pastor Cláudio Duarte tem uma mensagem que é muito real, mas por outro lado é engraçado, como tudo aquilo que ele fala, né? Acaba sendo engraçado, mas tem muita verdade no que ele diz. E ele disse que um cara chegou no inferno, e aí, ao chegar na recepção do inferno, deu de cara com Satanás. E aí ele virou para o diabo e falou: ih, tu existe, é? Eu nem acreditava em tu, cara. Aí ele diz que o diabo vira para o cara e fala assim: aqui não tem esse negócio de acreditar mesmo não, acreditar na concorrência. Negócio de fé não vale aqui para nós, não. É mesmo? E agora, o que é que eu faço? Ele senta naquela cadeira pegando fogo ali e espera que eu vou te receber depois. Essa é a verdade do reino de Deus. Quem não estiver com o Senhor, infelizmente, estará do outro lado. Não há muro para ninguém ficar em cima, porque até o muro, infelizmente, já conta como sendo o território do inimigo. Então isso é falar o lado que pesa de uma maneira, quem sabe, negativa no coração daquele que ouve, mas o nosso papel enquanto precursor é abrir a nossa boca cheia de dente e falar. Devemos ser obedientes no conselho de Deus, incluindo os aspectos negativos e positivos da verdade. Atos 20, 27. O Senhor está chamando o seu povo para ser uma testemunha fiel, que proclama ousadamente as suas verdades e agora que também se prepara para falar das dinâmicas únicas que acontecerão na geração que estará de pé quando o Senhor voltar. Foi disso que falou toda a série que nós ouvimos aqui. Fala do que nós precisamos fazer, fala das nossas ações, fala da dinâmica que vai acontecer e como nós precisamos nos preparar para aquele dia. São dicas importantíssimas e fundamentais, dadas diretamente pelo Espírito Santo aos nossos corações. Como você se sentiria se a verdade não fosse dita para você, do aspecto positivo e do negativo também? Seria como se um médico, ao saber que há uma doença grave, mas que ela poderia ser tratada desde o início, e que se ela fosse tratada no tempo adequado, ela talvez não levasse à morte. Como você se sentiria se o médico não falasse tudo para você? Ah não, eu fiquei com pena dele, eu não vou falar. Ah não, ele pode se ofender se eu disser. Ah não. Até que o fatídico dia acontece e coisas piores acabam acontecendo. Eu não sei quanto a você, mas eu processaria o médico. Que negócio é esse, rapaz, de me amar e não me falar a verdade? Quem ama, fala a verdade.
E se você ama essa pessoa que o Senhor tem colocado perto de você, para você falar a verdade, fala a verdade inteira, queridos, em amor. Mas fale a verdade inteira. Isso é ser um precursor fiel. Nós temos precursores fiéis aqui hoje? Aleluia. Aleluia, entenda isso no seu coração, agarre isso no teu espírito. Sempre em amor, mas a verdade acima de tudo. A verdade inegociável da palavra de Deus. Mas como eu disse, sempre falar em amor, todavia isso vai ter um preço. Embora também traga consigo uma recompensa pela obediência. Não foram os milagres e as boas obras de Jesus que o levaram à cruz. Não foi o lado agradável, entre aspas, de Jesus que o levou à cruz. Não. O que levou Jesus à cruz foi a verdade que saía dos seus lábios. A verdade confrontadora da palavra, que fez com que aqueles homens se sentissem afrontados, embora a palavra fosse para confronto. Foi isso que o levou para a cruz. Ele não foi martirizado porque fez coisas boas, não. Ele foi martirizado porque teve coragem de ser fiel à palavra, porque esse é o seu nome. Eu e você temos o mesmo chamado, de sermos testemunhos fiéis da verdade. Por isso, precisamos falar em primeira mão. Precisamos ser testemunhas da verdade em primeira mão. E o que você quer dizer com isso, Roberto? Em primeira mão, eu ouvi direto da boca de quem fala. É muito mais do que eu ouvir uma mensagem igual a essa e repetir tudo o que eu falei. É muito mais do que assistir um culto pela internet e repetir tudo que o pastor, o pregador falou. É ouvir em primeira mão. E ouvir em primeira mão quer dizer estar investindo tempo aos pés do Senhor. É orar, é estudar a palavra, é jejuar. Observou como isso faz parte dos 7 compromissos espirituais? O Senhor quer falar em primeira mão com cada um de nós, queridos. Saiba, creia nisso. Nós não precisamos mais de intermediários. E eu não estou dizendo que você não deve assistir mensagens, eu não estou dizendo que você não deve congregar, mas você precisa buscar em primeira mão ouvir da boca do Senhor, na sua palavra e nas suas orações. E a oração é um diálogo, não é um monólogo. Você fala, mas você também ouve. Então é necessário orar diariamente, jejuar semanalmente e estudar a palavra, sim. São as disciplinas espirituais, às quais nós precisamos nos submeter. Jejuar não é maneiro, cara. Eu não gosto de jejuar, mas tenho que jejuar. É necessário que eu jejue. Só de falar em jejum já me deu fome. É necessário. Para que uma pessoa fique musculosa, ela precisa malhar, sim ou não? Precisa. Ela vai abrir mão de um monte de coisa. Determinados alimentos que ele não pode comer. Tempo investido na academia para o desenvolvimento do seu corpo. E por que com Jesus não é assim? Por que a gente não investe? Por que a gente não malha a nossa fé? Nós só poderemos testemunhar as verdades que recebermos em primeira mão, quando elas forem estampadas pelo próprio Jesus em nós. Em vez de simplesmente ficarmos repetindo o que os outros dizem, porque repetir o que os outros dizem, até os papagaios fazem, mas não sabem nada do que estão falando. Eu vi esses dias algo muito interessante, quer conhecer o crente, leva o papagaio dele para sua casa. O que o papagaio vai falar? Aquilo que ele ouviu o crente falar. E se for palavrão? Precisamos nos posicionar firmemente na proclamação da verdade. E isso exige que nós cultivemos uma profundidade na palavra. Não basta apenas conhecermos um versículo da Bíblia, aquele mais bonito que a gente marca, com marca-texto rosa lá, amarelo, vermelho, azul, o que seja. Precisamos ouvir o que o Senhor fala aos nossos corações. E ser fiel implica numa firme convicção, ao ponto de nós não recuarmos, não negociarmos a nossa posição no Senhor, seja por medo ou por intimidação de qualquer tipo. O Senhor falou ao profeta Ezequiel sobre ele não ser atemorizado pela resposta negativa à sua mensagem.
mas determinou que ele fosse fiel ao proclamar as palavras que o Senhor lhe havia dado. Depois você lê lá em Ezequiel 2, 6 e 7, e 3, de 9 até 11. A mesma coisa aconteceu com Jeremias. O Senhor disse que haveria resistência. Você encontra lá em Jeremias 1, 17 e 18, e com João Batista também não foi diferente. Mateus 3, você vai ver João Batista confrontando o pecado do povo e até da realeza. E aquilo custou caro para ele, só a vida. E é por isso que o apóstolo fala que nós precisamos gastar as nossas vidas, queridos. Gastar as nossas vidas, nós precisamos ser como velas. E qual é o papel da vela? A vela tem que iluminar. Vós sois a luz do mundo. Só que à medida que a vela vai iluminando, ela vai se gastando, sim ou não? Isso assim é conosco. Se nós não estivermos dispostos a gastar as nossas próprias vidas pelo Senhor, de que adianta dizer que somos jovens de Jesus? De que adianta dizer que nós congregamos numa igreja, se nós simplesmente não ouvimos e repetimos tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco? Mas como nós devemos testemunhar sem afrontar, ou sem, melhor dizendo, confrontar? Não há como, queridos. Se você testemunhar uma pessoa e ela não for confrontada, você está amaciando. A palavra de Deus nos confronta o tempo todo. E ela é como uma espada, ela corta para os dois lados, corta para o lado de quem fala e de quem ouve. Antes de trazer essa mensagem para você, ela já me cortou todo. Esteja certo disso. Antes de trazer essa mensagem, antes de eu me preparar para essa mensagem, na verdade, eu não preparo a mensagem, eu me preparo para ela, porque a mensagem é do Senhor, amém? Ela já falou muito comigo, já amassou muito a minha carne. Então sempre vai haver um confronto. Mas nós temos que evitar a afronta. E por isso precisamos falar em amor. Embora eu não seja fã do Che Guevara, nem das ideologias dele, mas há uma frase muito interessante que ele diz: "Ai que endurecer, pero si perder jamás la ternura." Ele fala que nós precisamos endurecer, ser firmes, mas sem nunca perder a ternura e o amor. Assim é com a palavra de Deus. Temos que ser firmes no propósito de falar as verdades da palavra, mas sempre em amor. Sempre amando a pessoa que ouve. Sempre tentando vê-la com os olhos de Jesus. Jesus, me mostra essa pessoa da mesma forma que o Senhor vê. Expande o meu coração, gera no meu coração o mesmo amor que o Senhor tem pela vida dela. Nós precisamos ser bíblicos, precisamos ser ousados, precisamos ser claros, precisamos ser ternos e precisamos ser humildes. Como ser bíblicos? Permanecendo dentro dos limites da palavra de Deus, em tudo que nós dissermos. Não podemos sair da palavra, ela tem que ser o nosso trilho, ela precisa nos orientar naquilo que nós falamos, e para que eu possa falar no trilho da palavra, eu tenho que conhecer a palavra. Precisamos ser claros, precisamos falar a verdade de uma forma direta e facilmente compreensível por aqueles que nos ouvem. Todavia, sem jamais esconder ou atenuar o fio da espada da verdade por um espírito que busca agradar a alma dos homens. O evangelho não é gostosinho. Porque quando a gente fala que a pessoa precisa mudar os seus hábitos, precisa corrigir os seus caminhos, precisa de conversão, nunca é uma conversa fácil. Mas nós precisamos ser claros nesse sentido. Precisamos ser ousados, não nos deixar intimidar por medo de rejeição quando falamos a verdade. E o apóstolo Paulo foi campeão nisso, sim ou não? Como ele foi rejeitado, como ele foi resistido, como ele sofreu, mas jamais recuou de falar a verdade. Precisamos ser ternos, não é terno de vestir, terno de ternura. Falar a verdade sem amargura ou raiva. Sabe o que é isso? É não vomitar a nossa alma quando nós falarmos com as pessoas. É não sangrar em cima de quem não me feriu. Porque a pessoa que está me ouvindo não tem nada a ver com o que passou na minha vida. Ela está ali para ouvir acerca de Jesus, não acerca de mim. Eu posso até falar do meu testemunho de conversão, eu posso até falar o que Jesus fez na minha vida.
Mas os meus rancores, as minhas mágoas, os meus achismos ficam todos de lado. Eu estou ali para apresentar Jesus, não a mim mesmo. Precisamos ser humildes. Precisamos falar a verdade sem interesse pessoal. Não, jamais caia na armadilha de querer falar de Jesus para provar o quão corajoso ou o quão ousado você é. Não é isso que está em jogo. O objetivo não é ganhar seguidores para nós mesmos. O objetivo é ganhar seguidores para Jesus. Não é querer ser visto por intermédio de Jesus, mas é querer que Jesus seja visto por intermédio de nós. E isso faz total diferença. Existe um propósito muito claro em chamarmos essa série de contagem regressiva. Pois à medida em que nos aproximamos do fim da era, este evangelho do reino será pregado a todas as nações. E isso precisa da minha ação e da sua também. Haverá um testemunho completo de toda a mensagem e da verdade total do reino, que ele vem para governar as nações. É isso que precisa ficar claro para nós. É muito mais do que salvar as nossas próprias vidas, é declarar, ele vem para governar todas as nações. Ele vem para estabelecer o reino eterno, aquele reino lá que os apóstolos perguntaram em Atos 1, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino. Ele fala, sabe de nada, inocente. Não é agora, não. Eu vou, mas eu volto. E quando eu voltar, aí todas as coisas serão restauradas. E é muito mais do que receber o seu glorioso perdão ou escapar do inferno. É um chamado a ser profundamente envolvido com o nosso rei e seu reino para sempre, pois a eternidade é real. A eternidade é real, seja a eternidade para a vida eterna ou para a morte eterna. Existem 7 propósitos para nós falarmos ousadamente. Vou passar por eles rapidamente. Primeiro propósito, fale ousadamente para a salvação pessoal. Fundamental. Quando as pessoas ouvem a verdade e a recebem e confessam Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, elas recebem a salvação pessoal. Por isso é necessário que existam pessoas que falem. E nós fomos chamados para isso, amém? Precisamos falar ousadamente para expor as mentiras. Nas primeiras mensagens que foram faladas aqui, me bateu também fortemente a questão de Jesus dizer, cuidado que ninguém os engane. Quem lembra? Guga falou algumas vezes sobre isso aqui. Cuidado que ninguém os engane. Então, precisamos estar atentos com isso. E toda mentira precisa ser exposta e a verdade do Senhor ser trazida à luz. A Bíblia é claro ao dizer que nós precisamos falar a verdade sobre as mentiras que perpetuam doutrinas e comportamentos destrutivos. Mateus 18, 5 a 7. 1 Coríntios 5, de 1 a 11. 2 Coríntios 1, de 2 a 15 e por aí vai. E também expor doutrinas erradas que levam as pessoas ao engano ao invés da verdade. Tem um texto no meu blog que eu chamo de a favelização em volta da cruz. E nada contra a favela, porque também sou de lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Doutrinas de homens sendo estruturadas em torno da cruz e não permitindo que outras pessoas acessem a cruz. É mais ou menos como as multidões que andavam em torno de Jesus. E todas as vezes que as pessoas se aproximavam, elas tentavam impedir. Se você observar, aconteceu várias vezes. A mulher do fluxo de sangue teve que rastejar para chegar em Jesus. O homem que estava na maca, paralítico, teve que ser posto pelo telhado porque a multidão era grande e ele não conseguia se chegar a Jesus. As crianças foram impedidas de chegarem a Jesus. E você vai observar, porque homens, às vezes até nós mesmos, por falarmos coisas erradas ou equivocadas, impedimos que as pessoas cheguem a Jesus. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é apresentar a Jesus e falar, ele está aqui para mim e está aqui para ti também. Terceira, fale ousadamente para fazer convites e falar dos avisos proféticos da Bíblia. As pessoas precisam saber disso.
Fazer convite para que as pessoas aceitem Jesus e falar das coisas que estão por vir, também é uma forma de falarmos ousadamente sobre o reino de Deus. E às vezes tem jovem que fala, cara, eu não sei nem como começar a falar de Jesus. Eu gosto de dizer o seguinte, ore na hora do seu almoço. Como assim orar na hora do almoço? Na hora que você estiver no trabalho, ou na faculdade, se tiver lá o horário do lanche, etc. e tal, e se você estiver, ore. As pessoas que não creem do seu lado vão ficar estranhando aquilo, vão perguntar, você ora na hora do almoço? Vai falar, oro, quer que eu ore por você também? Pronto. Aí a hora que você bota aquele óculos preto e fica. Simples assim. É a porta que precisa ser aberta. Às vezes, uma curiosidade que a pessoa tem sobre o seu comportamento é o suficiente para você falar. Poxa, Roberto, mas eu só conheço 10% da Bíblia. Sim, querido, os seus 10% são os seus 100%. Então entregue tudo que você tem. Eu só conheço 1%. Seu 1% é os seus 100%. Entregue tudo que você tem. Fale ousadamente acerca de Jesus. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Amós 3,7. O que significa isso, Roberto? Significa dizer que tudo que vai acontecer já está profetizado na Bíblia. Deus não vai pegar ninguém de surpresa. Da mesma forma que nós também não pegamos ele de surpresa, nada que acontece aqui é surpresa para Deus, sabia? Nem quando eu peco. Ou você acha que Deus fica conversando lá com o Espírito Santo e com Jesus? Olha lá, Roberto, meu Deus, vai pecar, não peca, não, ele sabe. Ele sabe. Nós não pegamos Deus de surpresa. O céu não está em crise, amém? Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo, mas infelizmente o mundo jaz no maligno por culpa de Deus? Não, por culpa do homem. Por causa do pecado que entrou em nós. 4. Fale ousadamente, entendendo os juízos de Deus. E aí é complicado. Mas não é suficiente tornar conhecido o fato de que os juízos de Deus estão chegando. Nós devemos explicar o motivo pelo qual eles estão chegando. Devemos explicar o porquê atrás do quê. Precursores devem ajudar as pessoas a entenderem o juízo de Deus, para que elas não caiam na conclusão e na confusão errada de que tais juízos contradizem o amor de Deus. Algumas pessoas dizem que Deus pode ser contraditório, porque como pode haver juízo e justiça? Sim, juízo, justiça e amor. Tudo o que ele faz é por amor. Vou trocar em miúdos para você. É como se um pai visse alguém abusando do seu filho e tomasse as providências sobre aquele que está abusando do filho. E para isso ele precisa exercer juízo por amor. Amor ao filho que está sendo violentado e por juízo sobre aquele que está cometendo a violência. É assim que Deus age, queridos. É assim que ele faz as coisas. Em todo momento que nós clamarmos pela justiça de Deus, o juízo também será executado da mesma forma. Por um lado, veremos a justiça. Por outro lado, nós também veremos o juízo. Deus é Pai, por isso Ele age com amor e vem ao socorro daquele que clama pela sua poderosa mão e pelo seu amor. 5. Fale ousadamente fazendo intercessão escatológica. O que é isso? O estudo dos tempos finais irá nos preparar para muito mais do que entender, mas para falar ousadamente sobre eles. Tudo o que vai acontecer, nós precisamos entender e falarmos ousadamente sobre tudo, entendendo o que a palavra fala. Porque, como eu disse, o Senhor revela tudo o que irá acontecer e não pega ninguém de surpresa. E aí, o povo que entender isso poderá falar abertamente, sem medo nenhum: vem Jesus. Eu sei o que vai acontecer, mas também estou preparado para isso. Então eu posso falar sem medo, como está em Apocalipse 22, 17 a 20. Maranata, vem Jesus. Isso é mais do que um clamor de avivamento. É um pedido de intercessão para que o rei assuma as nações. É clamar como o povo antigo clamou lá no Egito. Senhor, olha aqui para a nossa dor. Senhor, olha que nós estamos sendo maltratados. Senhor, olha esses maus governantes, esses maus reis que estão abusando de nós. A mesma coisa, o Senhor enviou o socorro. E Ele fará
a mesma coisa conosco. Mas é preciso que muito mais pessoas clamem. É preciso que o evangelho do reino seja pregado em todos os cantos desse mundo. É preciso que eu e você sejamos como cartas registradas do Senhor. O registro da carta é o selo do Espírito Santo no nosso coração. E nós somos enviados para levar essa verdade para as pessoas. 6. Fale ousadamente para endurecimento da justiça. Quando o faraó ouviu as verdades sobre Deus, e que aquelas verdades confrontavam tudo aquilo que ele estabeleceu no seu coração como sendo verdade, que existiam vários deuses, o Deus do ar, o Deus da água, o Deus sol, o Deus isso, ele ficou louco, ele ficou irado. Ele falou, não é possível. Eu estou sendo confrontado em todas as minhas crenças, isso não é possível. Houve endurecimento do coração dele. Sabe a que isso serve? Para provar o poder do Senhor. Para provar que ele é o único e verdadeiro Deus. E também para separar o joio do trigo. Quanto mais a pessoa tiver o seu coração endurecido contra o Senhor, quando ela for confrontada com a verdade, isso virá à tona. Até aquele que diz que aceita a verdade. Mas vai ter um momento em que a verdade falada vai pegar no calcanhar de Aquiles dele. E aí ele vai se revelar. Isso deve acontecer por intermédio daqueles que falam ousadamente sobre a palavra de Deus. Serve para derrubar a fachada do politicamente correto, dos que se dizem tementes a Deus, mas é puro engano. No fim dos tempos, algo semelhante irá acontecer, porque Deus enviará uma grande ilusão para que o reprovado acredite em mentiras. Segundo os Tessalonicenses 2, de 11 a 12, fala disso. Fala do perverso, fala do anticristo, fala de tudo aquilo que você achou que a gente ia falar no início dessa série. Mas para que o engano seja mostrado, alguém precisa mostrar a verdade. É mais ou menos como trabalham na Casa da Moeda ou nos bancos. Ninguém trabalha estudando o que é falso, trabalha estudando o que é verdadeiro. E é assim que nós precisamos fazer. Nos bancos, eles investem tempo manuseando, manipulando a cédula verdadeira, para toda vez que vier uma cédula falsa, ele possa conhecer. Imagine se eles fossem gastar tempo olhando para as cédulas falsas. Todo dia surge uma nova, sim ou não? Então, foca na verdade, foca na verdadeira, e aí, tudo que for de falso que aparecer na sua frente, você vai conhecer. E você vai ter como denunciar que é falso, simplesmente pelo fato de conhecer o que é verdadeiro. Amém? E, em último lugar, fale ousadamente para juízo contra o anticristo. Esta verdade só acontecerá nos últimos 3 anos e meio dessa era chamada Grande Tribulação. Daniel fala de tempos, tempo e meio tempo. E isso fala de 3 anos e meio. Tempos, 2 anos. Tempo, mais 1 ano, 3. Meio tempo, metade de 1 ano. Você encontra em Daniel 7, 25, Apocalipse 11. Testemunhas fiéis proclamarão a necessidade de interceder por juízo contra o império reprovado do anticristo. Por conhecer a verdade, por saber que é necessário clamar, por saber que é necessário que todos ouçam o evangelho da verdade, por saber tudo que nós já falamos aqui hoje e temos falado ao longo dessa série, nós clamaremos, e todos aqueles que estiverem vivos clamarão, e o Senhor virá por socorro ao seu povo. Naqueles dias, as orações de todos os santos ao longo da história serão liberadas contra o império do anticristo. Apocalipse 8, 3 a 5, Salmos 149, 6 a 9. E o Espírito Santo não está chamando pessoas para orar por juízo agora, mas Ele o fará nos últimos 3 anos e meio dessa era. Hoje Ele nos chama a orar para que outras pessoas possam receber a palavra. Hoje Ele nos chama a orar para que Ele nos fortaleça para isso. Hoje Ele nos chama a orar para que nós sejamos encorajados por falar ousadamente, falarmos de Jesus sem dó. Esse é o nosso chamado hoje. Mas quando se levantar o perverso, as nações serão chamadas a clamar pela vinda do Senhor, para que Ele tome o reino de todas as coisas. Você crê assim? Então, queridos, o Senhor está nos chamando hoje para tomarmos uma posição. O Senhor está nos chamando hoje para declararmos que nós seremos testemunhas fiéis da palavra dEle. E como eu faço isso, Roberto? Tomando essa decisão hoje. Falando para si mesmo, Senhor, hoje eu recebi a sua palavra, hoje eu aguardei no meu coração e hoje eu decido praticá-la.
está pondo diante de nós o chamado de falarmos com ousadia, como testemunhas fiéis da verdade, que é uma parte importante do propósito de Deus no fim dos tempos. Isto é a parte da declaração do evangelho completo do reino, que serve como agente acelerador do seu retorno. Quem nunca postou, vem Jesus, volta logo Jesus. Precisamos falar ousadamente para que isso aconteça. Fica de pé e ouça, vou chamar o pessoal da música. Ouça com o coração algumas citações que eu vou fazer agora. Charles Spurgeon disse: se os pecadores serão condenados, que pelo menos pulem para o inferno passando por cima dos nossos corpos. Se perecerem, que pereçam com os nossos braços e mãos tocando os seus joelhos e implorando que fiquem. Se o inferno tiver que ser cheio, pelo menos que seja cheio, apesar de nossos esforços, e que ninguém entre ali sem estar avisado e sem que tenha alguém intercedendo por ele. Se ele vai entrar lá, que não aconteça sem nós antes falarmos aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Billy Graham disse: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, não, mas ela ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. O apóstolo Paulo disse em Atos 20, 24: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o mistério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Veja o quanto isso se torna uma verdade no seu coração. Esse é o meu e o teu chamado, jovem. É para isso que o Senhor nos chama. É para isso que nós nos chamamos igreja do Senhor. Esse é o propósito número 1. É falarmos das verdades. É sermos testemunhas fiéis. É falarmos ousadamente acerca do amor de Jesus e tudo o que Ele é e tudo o que Ele pode. Enquanto nós cantamos, eu te convido a fazer uma oração aí mesmo no seu lugar e pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a ser um precursor da sua volta. Porque, querido, saiba que o relógio, que o cronômetro foi apertado ali em Atos 1, quando os discípulos pararam e viram Jesus sendo assunto aos céus, os anjos apareceram ao lado deles e disseram: por que vocês estão olhando esse que sobe? Da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Da mesma maneira que vocês o viram subir, ele vai voltar. Ali o cronômetro foi ligado e ele está correndo. O Senhor vai voltar, querido e querida. Ele vai voltar e Ele vem para nos buscar. E eu, como disse no início, quero ser recebido por Ele na porta do céu. Quero receber um abraço e tirar os meus pés do chão. Não porque eu sou bom, mas porque eu fui um precursor. Porque eu falei ousadamente sobre o amor do Senhor que está sobre a minha vida. E o mesmo amor que quer alcançar todo aquele que o Senhor colocar diante de mim. Vamos orar, vamos louvar, engrandeça o nome de Jesus, aleluia. Derrama a tua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Eu quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Usa-me, Senhor. Derrama a tua glória em mim, te servirei
Aleluia. Sim, Senhor. Usa-nos. Peça ao Senhor, usa-me, Pai. Usa-me, Senhor, em qualquer lugar. Eu quero ver a sua beleza. Me mostra, Pai, aonde o Senhor quer que eu seja usado. Derrama do teu Espírito em mim, e eu farei menção ao teu nome, e o Senhor será visto por intermédio da minha vida. Quem quer falar ousadamente de Jesus aí? Levante as duas mãos assim. Quem quer dizer: Senhor, usa-me em qualquer lugar. Ei, você que quer ser usado, receba. Receba o toque do Espírito Santo nesta hora. A capacitação espiritual dada pelo Espírito Santo do Senhor. Recebe aí, ó, a capacidade de ser usado como boca de Deus nessa geração. Receba aí a capacidade de falar as verdades do reino. Com o pouco que você tem, você vai tocar a vida daquele que te ouviu. Aleluia. Vai pedindo: usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me em qualquer lugar. Ei, ei, usa-me, Jesus. Usa-me, Jesus. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Uou. Ei. Deve nos mover, jovens, nesses dias é o grande senso de urgência e responsabilidade para com a missão recebida do Senhor, missão que tornou a nossa causa, a saber, a grande causa de Cristo proposta em Mateus 28, 18 a 20, que é a grande comissão. Quem gosta de desafio aí? Vou fazer um desafio a você que quer ser um precursor da palavra de Deus, que quer falar de Jesus sem dó. Essa semana que vai entrar, ande com a sua Bíblia, ande com ela, aonde você for, aonde você estiver, anda com ela, anda com a sua Bíblia. As pessoas vão perguntar: por que você está com esse livro? Você vai dizer: essa é a palavra de Deus que entrou no meu coração. Como o pastor Johnny falou conosco esses dias, eu sou um seguidor de Jesus. Se identifica assim: eu sou um seguidor de Jesus. Eu estou com a palavra dele porque eu sou um seguidor dele. E o desafio é: onde você estiver, tira uma foto e posta lá no nosso grupo, no live. Pô, cara, almoçando, ó, a Bíblia está aqui, meu prato está aqui, eu estou comendo, a Bíblia está do meu lado. Pô, cara, eu estou estudando aqui, ó. Bota a Bíblia, seu caderno, seu notebook, onde você esteja, tira a foto e posta lá no grupo. Eu quero ver se você não vai ter testemunhos tremendos para contar acerca do que o Senhor fez na sua vida e na vida daquela pessoa que Ele colocou perto de você. Eu lancei uma vez, no outro grupo de jovens, esse desafio, e os testemunhos foram tremendos, a começar da minha própria casa. Vou tentar falar rapidamente. Flávia estava lá com os dois meninos, ainda eram pequenininhos, Arthur e Benício. Benício dentro do cercadinho, Arthur zoando, e ela querendo dar comida, e a Bíblia embaixo do braço. Segurava um, largava o outro e tudo mais. E o nosso prédio estava sendo pintado. Viu aqueles caras que ficam pendurados no prédio, tipo Homem-Aranha? Daqui a pouco desce um cara daquele e para na varanda, assim, na altura da varanda. E aí ele vira para ela e pergunta: moça, desculpa me meter aí, por que a senhora não deixa esse livro e segura os meninos? Aí ela falou: isso aqui é a Bíblia. Pronto. Preciso falar mais alguma coisa? Vai acontecer com você em nome de Jesus. Receba aí. Aplauda esse Deus.
Uh!